Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e hoje quero falar com vocês sobre Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, filme de 2025. Eu vou conversar para vocês o seguinte, geralmente quando eu faço esses vídeos eu faço ou faço um roteiro ou faço algumas anotações pelo menos para eu ter um norte do que eu quero falar, para eu não esquecer de nada. No caso do vídeo de hoje aqui, desse filme, eu não anotei absolutamente nada porque o que eu tenho para dizer é muito simples. Que desastre de filme que eles fizeram aqui, trazendo esse slasher de volta. E eu falo isso com uma certa dor, não só por gostar dos primeiros filmes lá dos anos 90, mas porque esse filme, ao longo de uma parte considerável dele, me levou a acreditar que eu não estaria fazendo esse comentário. Isso que eu acho que é o mais duro. Eu vou tentar explicar por quê. Nessa onda aí que a gente tem de nostalgia, né, de remakes, de sequências, de reboots e tal, e que tudo é adaptação e tudo são filmes que voltam, era meio que natural imaginar que fossem fazer talvez um filme desse aqui, né? O primeiro filme e o segundo também, eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado, os filmes de 97, de 98, eles fizeram um certo sucesso e são muito lembrados, inclusive pelo nome, né, que são nomes muito marcantes, e são bons divertimentos para quem gosta do gênero. Eu gosto dos dois filmes, não amo nenhum deles, mas gosto. E eles vêm, claro, numa onda ali de slashers dos anos 90, que foram puxados por conta do sucesso de Pânico e tal, e esses são dois filmes que surgiram naquela época que fizeram um relativo sucesso, que muitas pessoas lembram e que, como eu disse, eu acho que são boas fontes de entretenimento para quem gosta do gênero, como é o meu caso. Aí eles vão lá e resolvem fazer um novo filme, agora em 2025. E o que se esperava disso, pelo menos no meu caso? Nada demais. Uma repetição de clichês que já existiam lá nos filmes da época, que seriam mais forçados agora, uma forçação de situações de roteiro que também já tinha nos filmes da época, mas muito mais agora, porque perdeu digamos assim, o ineditismo da coisa. É uma história não muito relevante, não muito fraca, mas com boa sorte, também um bom entretenimento. E esse filme, ele faz isso, ele consegue fazer isso durante uma parte dele. Para quem não sabe, ele vai contar basicamente a mesma história, né? No caso aqui não são adolescentes, eles tiveram pelo menos essa noção de colocar os jovens interpretando jovens mesmo, e não adolescentes de escola. Saem para curtir ali à noite em Southport, né, a mesma cidade onde aconteceram os crimes do pescador lá nos anos 90. Eles saem para ver os fogos de 4 de julho, também na noite de 4 de julho, e acaba acontecendo um acidente, eles se envolvem num acidente, uma pessoa supostamente morre na estrada. A situação é levemente diferente da do primeiro filme, mas é basicamente essa. Um ano se passa e esse grupo de adolescentes, que agora não é mais 4, são 5, né? São 2 homens e 3 mulheres, eles começam a receber mensagens, né, bilhetes dizendo eu sei o que vocês fizeram no verão passado e, obviamente, uma nova onda de crimes começa a acontecer. Ok. Essa premissa, igual a do primeiro filme, tá idêntico, sim. A gente vai ver nesse filme aqui uma repetição da história realmente muito parecida. Isso talvez incomode? Talvez. Aí a gente vai ver situações de forçação de roteiro e até alguns erros de continuidade, às vezes, uma situação em que o personagem vai em determinado lugar ou faz determinada coisa que a gente fica meio assim, não, mas parece que teve algum erro aqui. Meio umas lambanças de roteiro nesse sentido. Vai ter um apelo para a nostalgia de tentar trazer coisas da história anterior que eu acho até interessante, vai ser meio forçado uma boa parte do tempo. Só que até aí, tudo certo. Eu estava disposto a passar por cima disso e me entreter com o filme, o que estava acontecendo. Estava realmente acontecendo isso, né? Eu estava, de novo, não é que o filme fosse perfeito, tinha vários problemas nesse sentido, várias coisinhas, mas coisas que eu já esperava e que eu estava aceitando e que eu estava conseguindo deixar de lado para curtir a história. Porque a história tem coisas legais, assim. Eles conseguem fazer uma coisa que é interessante nesse tipo de filme, em que traz um resgate aí, pega uma história que aconteceu décadas atrás e traz agora novos personagens. Tem uma questão de choque geracional legal, tem uma determinada personagem que ela tá indo para Southport para fazer um podcast
sobre os crimes que aconteceram na cidade nos anos 90 e que agora foram abafados para atrair investimentos, para tornar o local um lugar turístico. Tem algumas piadinhas internas, muitas referências aos filmes anteriores que vão te dar, não fazer gargalhar, mas fazer, tá, pô, legal, pegar isso aqui. Então, dá para embarcar na história e se divertir, tá? Apesar de todas essas questões, que exige que uma certa uma suspensão de descrença até que um pouco grande, disso ser deixado de lado, eu estava conseguindo fazer isso e acho que boa parte das pessoas que tiverem um mínimo de boa vontade vão conseguir fazer isso. Só que aí, aí chega a parte final do filme. E aqui eu não estou falando em spoilers ainda, tá? Mas eu vou entrar em seguida em spoilers nesse vídeo, não costumo fazer isso nas críticas, mas eu quero fazer nesse caso e eu aviso. Por enquanto, ainda sem spoilers, eu só vou falar a minha percepção do final, que é a de um desastre. A resolução desse filme, e talvez considere isso já um certo spoiler, e se for o caso, né, pula, enfim, não para de assistir aqui ao vídeo, mas a resolução desse filme é um verdadeiro desastre. É uma lambança de a gente se perguntar assim, por que fizeram isso? Porque tudo isso que eu tô dizendo, de conseguir deixar de lado algumas questões e tal, vai por água abaixo quando o filme é resolvido. E isso quer dizer o quê? Quando quem está por trás dos assassinatos acaba finalmente se revelando. E agora então eu vou finalmente falar de spoilers aqui. É surreal o que eles fazem na revelação do assassino, né, de quem é que está cometendo os crimes, porque lembra que eu falei que tem 3 casais, né, aliás, tem 3 mulheres e 2 homens protagonistas, tá? Acaba revelando que uma delas é a assassina, né? A personagem chamada Stevie Ward, que é vivida pela Sarah Pidgeon. E assim, não tem nada no filme que nos leve a crer que ela pode ser a assassina. Até tem algumas coisinhas assim que ela vai tentar mostrar que aconteceram com ela e tal, que a gente pode até ficar, tá, ok, mas assim, muito forçado, não faz sentido com a parte, com o que foi construído ao longo da história, é assim, mas assim, acredite, o que já tá ruim pode ficar pior, porque é revelado que ela não é a única assassina, e aí quando isso acontece, eu pensei, ufa, talvez eles vão conseguir salvar, porque realmente não fazia sentido nenhum, não só com a história ela ser assassina, como com coisas que foram mostradas, não seria possível na história ela ser a única assassina, porque no momento que uma personagem lá tá morrendo, a gente sabia que ela estava em outro lugar, então não teria como ser ela a pessoa por trás dos assassinatos com o gancho novamente. Além do que, ela não teria força para matar boa parte das pessoas que ela mata. E aí eu penso, ok, vai salvar, vai ter um outro assassino. Só que aí, gente, aí que vem a minha maior revolta com esse filme. Porque até então seria só uma solução porca, uma solução mal feita, meio desconexa, como a gente já viu em outros slashers, como alguns filmes da série Pânico, por exemplo. Mas aí eles vão lá e o que eles fazem? Nesse filme eles resgataram de uma forma, assim, que até tava sendo meio assim, eles resgataram só pra pegar nostalgia e tal, mas eles resgataram a Julie James e o Ray, né, os personagens da Jennifer Love Hewitt e do Freddie Prinze Jr., como caras que sobreviveram, um casal, né, que sobreviveu aos atentados lá nos anos 90, ela se tornou professora, pesquisadora, e ele virou um cara, continuou sendo um cara local, dono de um bar, e ele é chefe da Stevie, que é a assassina. E eles têm conexões profundas com o que aconteceu, a Julie não quer voltar para Southport, ela hoje estuda o trauma, ela vai ser uma espécie de guia para os jovens ali, tentar dar uma ajuda para eles descobrirem quem é o assassino. E o Ray tá fazendo a mesma coisa, só que morando em Southport. E ele, com exceção do fato de ele não gostar que os assassinatos dos anos 90 foram abafados, não tem nada que justifique a decisão que eles tomam de colocar ele como o outro assassino. Sim, o Ray, protagonista de Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e ao lado da Julie, obviamente, e de Eu Ainda Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, se torna um serial killer. Por quê? Além disso que eu falei, das pessoas não lembrarem, que é uma coisa que ele manifesta durante um momento do filme, de forma muito breve, não sei porquê. Não sei porquê, não faz o menor sentido, e
eles tentam explicar isso somente no momento em que ele é revelado, em algumas frases muito soltas, e pra mim isso é realmente, assim, não só uma solução porca, como já tinha sido a de colocar a Stevie como assassina, como é também uma mancha na história da série, assim. Que não é lá uma série tão consagrada, mas ela tem o carinho de muitas pessoas e tal, e ela tem o seu sentido dentro do seu universo, e isso aqui é um ponto fora da curva totalmente, assim. De maneira nenhuma, não veio me dizer, não, mas foi um plot twist, não. É um plot twist, é um exemplo de como não fazer um plot twist. Não faz sentido com a história voltando em retrospecto, considerando que ele e a própria Stevie tiveram chance de matar os protagonistas várias vezes ao longo do filme e não fizeram isso. E não faz sentido com o próprio personagem, que foi construído ao longo de décadas e mancha, como eu falei, o legado, né, que esse filme, querendo ou não, que essa série de filmes, querendo ou não, tem. Então, assim, poderia ser só um divertimento recheado de clichês, de problemas de roteiro, de diálogos expositivos, mas não. E ser dentro disso um bom divertimento, mas não. Eles vão lá e fazem uma merdança mesmo no final, não tem outra palavra para descrever, senão realmente um desastre e até um desperdício. É complicado falar isso, porque eu não tinha expectativa nenhuma, então como é que eles desperdiçaram? Não, mas o filme vai indo de um jeito assim que daria pra dizer, tá legal e tal, ok, não fala mal de ninguém. Mas não, eles vão lá e na reta final desmancham com o que eles próprios tinham conseguido minimamente construir. Então realmente eu considero essa tentativa desse novo slasher desastrosa. E eu fecho, eu sei o que vocês fizeram no verão passado com 2 estrelas no Letterboxd. Beleza, gente? Era isso que eu tinha pra dizer hoje. Até o próximo vídeo e tchau!